Olá, alunos de Literatura Brasileira 2. Bem, hoje é a nossa videoaula sobre o romantismo. Esse que foi o nosso tema estudado nessa disciplina. Então, esse vídeo é como uma revisão sobre as 3 gerações do romantismo, ou seja, todas as questões que permeiam o romantismo no Brasil, certo? Então, vamos lá. Bem, vocês estão estudando e viram que no momento que está acontecendo o romantismo, está acontecendo também muita coisa na história, né? Século XIX, um século permeado de revoluções. Nós temos a Revolução Industrial, nós temos a Revolução Francesa, ou seja, o surgimento de várias correntes teóricas, filosóficas, científicas. A gente tem o iluminismo, a gente tem o determinismo, todo esse apogeu da ciência com as teorias do Darwin, mas também ideias sobre a nação, na verdade, o surgimento da nação, dessa ideia de nação que a gente tem hoje, quando a gente questiona, fala sobre os países, tudo isso surge no século XIX, né? Até antes do século XIX se falava muito de impérios, de reinos, e aí no século XIX vem surgir essa ideia de nação. Há ainda muitos impérios, e ainda se fala de impérios, mas começa a falar de identidades nacionais e sobre nações. E esse tema da identidade nacional, ele é um tema que é bastante importante também para o romantismo, principalmente o romantismo no Brasil. Então, a gente já começa aqui com uma interpretação que o Alfredo Bose, nesse livro A História Concisa da Literatura Brasileira, aborda, que seria uma interpretação do Karl Mannheim sobre o romantismo, né? Segundo a interpretação de Karl Mannheim, o romantismo expressa os sentimentos dos descontentes com as novas estruturas, a nobreza, que já caiu, e a pequena burguesia que ainda não subiu, de onde as atitudes saudosistas ou reivindicatórias pontuam todo o movimento. Então a gente tem essa mudança, essa transformação na sociedade, né? Essa sociedade que tinha uma hierarquia formada pelo clero, pela nobreza, e tudo que estava abaixo desses dois era considerado o povo, a ralé, os servos. A gente começa a ter no século XIX essa mudança, né? Vem surgindo aí uma nova classe social para entrar nessa hierarquia da sociedade, que é a burguesia, né? É um século em que os impérios estão bastante fortalecidos, principalmente depois dos descobrimentos. As colônias já estão florescendo, já estão mais coesas, mais fortes. E aí esses impérios estão cada vez mais ricos, mas todo esse movimento das navegações, dos descobrimentos, fizeram surgir um mercado intenso que formou, que construiu essa nova classe que é a burguesia. Então, aqui como nesse trecho se coloca, a burguesia ainda não subiu, mas ela está prestes a subir e as suas ideias, o seu pensamento começa a se tornar forte nesse momento da história, no século XIX, em que surge o romantismo, surge na Alemanha, na França e logo depois no Brasil, esse Brasil que ainda é jovem, no século XIX, e que ainda é colônia de Portugal, está nesse processo. É em 1822 que o Brasil se torna independente, então tem essa discussão sobre
a independência do Brasil como das coisas que vai influenciar o surgimento do romantismo, né? Em 1822, o Brasil se torna independente. Então tem essa ideia que é bastante influenciada pelos termos da Revolução Francesa, né? Fraternidade, igualdade, liberdade. Esse ideal da república que está aí no mundo inteiro, em Portugal também, e que no Brasil vai inspirar também esse movimento que quer a república no Brasil e quer a independência do Brasil, e que vai surgir em 1822. Então, o Brasil está nesse momento de transição, né? De deixar de ser uma colônia, de ter essa dependência de Portugal para ser uma república, né? Para se instaurar como república. E aí, nesse movimento, há também uma decadência desse Brasil rural, desse Brasil escravista, e tudo isso também influencia o romantismo, principalmente a terceira geração. Mas o que principalmente influencia o romantismo no Brasil é pensar a identidade do Brasil, né? O romantismo traz essa ideia de nacionalismo, de nação, e os românticos, esses primeiros românticos que vão formar a geração indianista, né? Eles estão bastante influenciados por essa ideia de nacionalismo, de identidade nacional, como a gente já havia discutido na webconferência, que é construir uma identidade para a literatura brasileira, que até então não existia independente, né? Independentemente, era como se fosse um apêndice da literatura portuguesa, né? Nas historiografias, elas se tornavam um apêndice dessa literatura portuguesa. E até então, isso muito na perspectiva do Antônio Cândido, em que a gente discutiu em Literatura Brasileira 1, esses momentos decisivos que constroem essa ideia de literatura brasileira, o romantismo é um momento mais decisivo, né? É um momento em que os autores começam a pensar o Brasil e começam a pensar a identidade dessa literatura, né? E aí os românticos, eles estão reivindicando, estão preocupados com a identidade dessa literatura. Querem tornar a literatura brasileira uma literatura independente. E para isso eles precisam pensar a identidade desse Brasil e pensar a identidade dessa literatura. Então, eles precisam povoar a literatura, os escritos, as obras, de uma identidade brasileira. E aí eles vão, com certeza, procurar nos nativos, nos índios, essa identidade e na paisagem do Brasil também. E isso é o principal tema da primeira geração do romantismo. Então, o romantismo surge em meio a esse século, em que temos a decadência da nobreza e que as repúblicas estão surgindo com suas ideias de nação. E no Brasil, o Brasil está se tornando independente e surge essa preocupação com a identidade, né? Então, principais termos do romantismo como um todo, o romantismo no Brasil. Então, a gente tem essa ideia do eu romântico, né? O romantismo é uma escola literária, um movimento que traz o eu à frente, né? Então, essa expressividade, essa subjetividade está muito forte no romantismo, né? E isso a gente vai perceber mais em relação ao romantismo no Brasil na segunda geração, né? Que é chamada de geração egótica, né? Como o próprio título já sugere, que vai ser uma geração em que os escritores trazem uma literatura muito subjetiva,
muito atrelado aos seus dramas interiores, ou seja, às suas questões egóicas mesmo, as suas questões pessoais, ou seja, as questões do eu. Então, o eu tem muita importância para o romantismo. Ele é um movimento em que coloca o eu à frente na literatura. Então, essa expressividade, então, o que eu entendo sobre o mundo, o que eu sei sobre o mundo, sobre a nação, sobre a pátria, sobre a natureza, é sempre o eu na frente. Então, é um movimento bastante que traz textos que são muito subjetivos, carregados de subjetividade. E esse é um dos principais termos do romantismo, né? Esse segundo termo, amor à pátria, como eu venho falando, o século XIX é esse momento em que surge essa ideia de nação, né? Que as nações começam a se pensar enquanto identidade, a querer se diferenciar de outras nações. Então tem esse amor à pátria, ao povo, ao que é do seu lugar, a esse sentimento de pertença a uma comunidade. Então tem esse nacionalismo. E a natureza, porque o mundo vem nessa transição de valores, em que os valores teocêntricos estavam muito fortes, e aí começa-se esse valor a pensar no homem, no humano, e aí vem a ciência com toda a força, e começa a se pensar no homem e sua relação com o meio, né? E esse meio é o meio em que ele vive, é a sociedade, mas também a natureza. Então tem esse reencontro com a natureza, que é o que a gente já via no arcadismo, como a gente estudou em literatura brasileira 1, mas que aí também vem forte no romantismo. Por isso essa ideia da cor local na geração indianista, nessa primeira geração do romantismo, que é também uma ideia de recriar esse romantismo de outros países, né? O romantismo da Alemanha e da França, que faz uma espécie de recriação medieval, né? Em que um homem se torna um cavaleiro, e a gente tem a influência da ideia do bom selvagem, do Rousseau. Então, é um reencontro com a natureza, com esse eu selvagem. E aí, a geração indianista, ela vai tentar recriar essa paisagem medieval que está lá nos romantismos europeus. Ela vai tentar recriar essa paisagem medieval aqui no Brasil, a partir da nossa paisagem e também com a figura do índio, né? O índio seria esse bom selvagem, seria esse cavaleiro, esse herói. Então tem toda essa coisa mítica no romantismo, em que sugere esse reencontro do homem com a natureza. Então esses são os principais termos do romantismo em seu sentido mais geral. Então no Brasil, o que a gente pode falar? No Brasil e no mundo, a Revolução Francesa, a desintegração dos estados absolutistas, o historicismo e o surgimento de novas correntes políticas, bem como a ascensão da ciência, o positivismo, o racionalismo, o iluminismo, dentre outras vertentes filosóficas, tornaram possível a construção de um ambiente propício ao surgimento do romantismo, movimento artístico e literário que se desenvolve originalmente em fins do século XVIII em países como Alemanha, Inglaterra e França. E no Brasil é um movimento marcado pelo subjetivismo, individualismo, idealismo, assim como nacionalismo também, e vai se iniciar em 1820, 1840, com as publicações de historiografias acerca da literatura brasileira. Então essas historiografias, elas vão influenciar essa primeira geração do romantismo, principalmente
o resumo da história literária de Portugal, seguido do resumo da história literária do Brasil. Essa publicação do francês Ferdinand Denis, em que ele vai se perguntar qual a identidade da literatura brasileira, né? Ele faz essa historiografia sobre a história da literatura portuguesa e faz esse apêndice para a história da literatura do Brasil e vai se perguntar qual é a cara da literatura brasileira, né? O que faz da literatura brasileira ser diferente da literatura portuguesa, que até então não se pensava. E aí ele vai dizer, o Ferdinand Denis, que vai influenciar esses autores que criam o romantismo no Brasil, ele vai dizer que o Brasil, a literatura brasileira, os escritores brasileiros, eles precisam descrever o Brasil, descrever as suas paisagens, a sua cultura, para que essa literatura seja uma literatura independente, seja uma literatura com a cara do Brasil, e não uma literatura que imita Portugal ou imita outras literaturas. E essa problematização que ele faz, né, que sugere que a literatura brasileira, antes do romantismo, só fazia imitar a literatura portuguesa, ele sugere, traz essa problematização para os autores brasileiros pensarem uma identidade para a literatura brasileira. E isso vai influenciar o surgimento do romantismo no Brasil, que vai ser aberto com a publicação do livro do Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Então, todas essas historiografias, pensando que o século XIX é um século em que as nações, os impérios, começam a se pensar enquanto nações, ou seja, começam a pensar as suas identidades, e aí tem toda essa coisa forte do nacionalismo. Então começam a pensar as suas identidades e para isso criam histórias, historiografias, historiografias sobre suas literaturas, para ter esse registro histórico, memorialístico, que compõe, que constrói toda essa identidade nacional, né? Então, nesse momento, estão se criando várias historiografias. E aí, o Ferdinand Denis, que cria essa historiografia sobre a literatura portuguesa e que coloca também nessa historiografia a história da literatura no Brasil, ele vai problematizar essa literatura que está sendo feita no Brasil até então. E vai dar essa dica para os escritores brasileiros, quer dizer, vocês precisam de uma literatura que pense, que descreva suas paisagens, que fale sobre sua cultura e sobre seu povo, para que vocês tenham uma literatura brasileira de fato. E aí, a primeira geração do romantismo traz justamente como um tema principal a cor local, que seria a cor local. Seria essa descrição das paisagens do Brasil, essa descrição da nossa cultura, que é exacerbada nessa primeira geração do romantismo, essa geração indianista, né? Não é à toa que se chama geração indianista, porque a figura do índio ela vai estar presente em muitos textos da poesia e muitos textos da prosa no Brasil, né? Então, é a ideia de cor local, né? Então, como fazer uma literatura brasileira? Vamos aqui descrever nossas paisagens, nossa fauna, nossa flora, nossas pitangas, nossos cajus. E quem vai ser o nosso herói? Né? Os índios, eles são os nativos, são os donos da terra. E recriam também essa ideia do bom selvagem, dessa ideia medieval, que está lá no romantismo europeu. Então, essa ideia de cor local, que é recriar a paisagem do Brasil na literatura,
falar do clima, falar da fauna, falar da flora. Tudo isso vai estar nessa primeira geração indianista. É por isso que a gente tem aquele poeminha lá, que se tornou um dos mais conhecidos da literatura, que é esse poema aqui, do Gonçalves Dias, né? A Canção do Exílio. E ele traz totalmente a cor local do Brasil, quando ele fala das palmeiras, do sabiá, das flores, e quando ele traz essa coisa nacionalista, dessa saudade, de cantar essa pátria, de elogiar essa pátria. Então tudo isso está dentro dessa ideia de cor local, dessa primeira geração do romantismo que quer pensar uma identidade para a literatura brasileira, né? Eles querem fazer uma literatura brasileira de fato, independente, e para isso eles seguem essa problematização de Ferdinand Denis, que diz que é preciso que eles falem da paisagem do Brasil, da cultura do Brasil, dos povos. Então a gente tem aí no romantismo o herói que é o índio e a paisagem, esse espaço do Brasil, a paisagem do Brasil, a fauna e a flora. Então tudo isso é a cor local. Esse primeiro tema. O segundo tema, que está mais dentro da geração é gótica, né? A segunda geração do romantismo. Mas antes de falar dele, eu vou trazer aqui Vou voltar para o primeiro tema, que é o da cor local, para mostrar que é da geração indianista, para mostrar esse trecho aqui do Alfredo Bose também, na História Concisa da Literatura Brasileira, né? Falando desse traço indianista, desse traço da cor local, desse tema da cor local, que é forte no romantismo brasileiro, principalmente nessa primeira geração, a geração indianista. A principal característica dessa geração indianista, essa primeira geração do romantismo, é justamente a questão da cor local, né? Então, o índio, fonte da nobreza nacional, seria em princípio o análogo do bárbaro que se impusera no medievo e construíra um mundo feudal. Eis a tese que vincula o passadista da América ao da Europa. Então, nessa recriação desse romantismo europeu para o Brasil, os brasileiros, os escritores brasileiros mudam os personagens. Então, o índio vai ser esse bom selvagem. Então, o romantismo refez a sua semelhança à imagem da Idade Média, conferindo-lhe caracteres romanescos de que se nutriu largamente a fantasia de poetas, narradores e eruditos durante quase meio século. Então, a fantasia que se cria sobre o Brasil, claro que a situação dos índios naquela época não era a situação que a gente vê tão elogiada e tão fantasiada em alguns poemas e alguns textos, né? Mas o índio se tornou o personagem principal, a figura principal para pensar a identidade brasileira, né? Na literatura. E aí a gente tem nessa geração indianista como um dos principais autores o José de Alencar, que ele vai trazer justamente essa ideia de indianismo. Então o índio vai começar a ser o personagem central das suas histórias, como a gente vê no Guarani, em Iracema. O índio ele é o principal. E outra coisa que o José de Alencar traz em seus romances é esse encontro das raças no Brasil. Então, ele não traz só o índio como o principal representante da identidade brasileira, dessa ideia de Brasil, mas também traz as outras raças, né? Então, vocês que leram Guarani vão perceber esse encontro, né? Entre Peri e Ceci, ou seja, o índio e
branca, europeia, que representa a raça do europeu, do branco, nesse encontro de raças que seria a cultura, que seria o Brasil, que seria a nossa identidade. E aí, no caso, a raça negra vai ficar de fora, né? Porque os românticos acabam pensando só dessa junção entre o índio e o branco, mas não pensam no negro. Isso só vai ser pensado, essa questão negra, da cultura negra, só vai ser problematizada na terceira geração do romantismo. Porque nessa ideia do encontro das raças, que o romantismo sugere para pensar a identidade brasileira, o negro vai ficar de fora. E se a gente pensar o contexto histórico, o Brasil ainda estava com a escravidão e a cultura negra não era privilegiada, não era pensada, não era problematizada e não era colocada como também uma raça que constitui a nossa identidade. E isso vai começar a ser pensado na terceira geração do romantismo. Mas até então, nessa primeira geração, é o encontro do índio com o branco, que representa esse encontro de raças que faz a nossa identidade. Então, tem toda essa questão da nossa identidade racial, identidade cultural, aí nessa primeira geração fazendo essa cor local, né? Representando essa cor local. Então, a primeira geração romântica no Brasil, essa geração idealista, ela traz essas problematizações que são problematizações que estão sendo pensadas pelos intelectuais do Brasil nesse século e também são influenciadas pelo pensamento que está forte na Europa no século XIX. Então, o principal tema da primeira geração romântica no Brasil é a cor local, né? Essa descrição da nossa cultura, da nossa paisagem, que faz com que esses autores tentem construir uma identidade nacional, né? Uma identidade brasileira para a nossa literatura. Então, esse é um momento decisivo na visão do Antônio Cândido da construção dessa ideia de literatura brasileira, né? Que é aí que os autores vão começar a pensar numa identidade, no que é o Brasil e etc. Que depois o realismo vai refutar, e a gente tem a figura do Machado de Assis que vai dizer que não é necessário falar da fauna e da flora para que a nossa literatura seja brasileira. Então ele fala de que há um instinto de nacionalidade, né? Que há algo mais profundo na nossa cultura que não necessariamente está na paisagem, nesse plano superficial, no espaço, e que a gente pode falar dele e ser e fazer uma literatura brasileira. Mas até então, os românticos pensavam nessa ideia de nação, que estava atrelada a recriar o modo como outras literaturas românticas faziam para pensar as suas nações, né? Então, se na literatura alemã se falava de florestas e etc., da neve, blá blá blá, vamos falar aqui das nossas pitangas, dos nossos cajus, dos nossos índios, enfim. Vamos pensar sobre a nossa cultura, o que de fato é brasileiro, nativo, mas também o encontro com outras raças, com outras culturas, como a cultura europeia que também faz a nossa cultura, né? E aí no modernismo tem-se de novo esse questionamento, só que muito mais apurado e mais problematizado, né? Então aqui esse tema da cor local e o segundo tema que é o do spleen. Essa palavra que vem do Byron, poeta Byron, mas também do Baudelaire, dois poetas franceses do romantismo francês.
e que é uma ideia de meio dark sobre melancolia, tédio, angústia. É como se nesse momento em que há uma decadência de alguns valores, principalmente os valores da nobreza, há essa espécie de sentimento de melancolia e de tédio que na segunda geração romântica no Brasil vai ser muito bem representado na figura de autores como Álvares de Azevedo, por exemplo, que escreve Noite na Taverna, que são uma coleção de textos e contos que são bastante darks e com histórias obscuras, que falam de morte, de tristeza. Então, a geração egótica no Brasil vai se influenciar por esses autores europeus, franceses, principalmente Byron, Baudelaire, que fazem uma literatura muito obscura, muito dark, gótica, e que falam muito de morte, de decadência, de melancolia, de angústia. Então, esse termo spleen se refere a justamente esses sentimentos de melancolia, de tédio, enfim. É até um pouco mais complexo que isso, mas a gente pode resumir dessa forma. Uma espécie de sentimento de tédio, de desesperança, de melancolia, que os autores da geração egótica vão absorver para fazer os seus textos, né? Então, seria essa ideia do mal do século, de Musset também. O século XIX seria esse século permeado de insegurança, de tédio, de melancolia, de tristeza. E aí, esses autores franceses vão influenciar os nossos autores, né? O Álvares de Azevedo, o Junqueira Freire e o Fagundes Varela, principalmente. Então, falando dessa geração gótica, segunda geração romântica no Brasil, o Bose fala: a correspondência faz-se íntima na poesia dos estudantes boêmios, que se entregam ao spleen de Byron e ao mal do século de Musset, vivendo na província uma existência doentia, artificial, desgarrada de qualquer projeto histórico e perdida no próprio narcisismo. Álvares de Azevedo, Junqueira Freire e Fagundes Varela, como seus ídolos europeus, os nossos românticos, exibem fundos traços de defesa e evasão, que os levam a posições regressivas no plano da relação com o mundo, ou seja, um retorno à mãe natureza, refúgio do passado, reinvenção do bom selvagem, exotismo, e no das relações com o próprio eu. Abandona a solidão, ao sonho, ao devaneio, às demasias da imaginação e dos sentidos. Para eles, caberia a palavra do Goethe, clássico e iluminista, que chamava esse romantismo poesia de hospital. E realmente, era uma poesia doentia e que sugere também a vida desses poetas, né? Que morrem muito cedo, com 20 e poucos anos. Alguns de tuberculose. Então eles vivem nessa angústia que está um pouco destoada do que está acontecendo historicamente no Brasil, até porque uma burguesia, uma jovens que eram boêmios, que viviam sua vida para escrever e viver aventuras amorosas e beber e ir para taberna. Então eles se entregavam aos seus próprios dramas interiores, às suas aventuras, e viviam esse spleen do Byron, né? Essa melancolia e essa tristeza, fazendo então essa poesia de hospital, né? Uma poesia triste e dark, mas também muito voluptuosa, voluptuosa, né? Há também um certo erotismo na poesia desses autores
mesmo trazendo essa relação com a morte, com essa morte iminente. E essa inspiração com Goethe, que tem o seu romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, que influenciou a juventude da época, ao tal ponto que muita gente, assim como o protagonista, o Werther, dos Sofrimentos do Jovem Werther, muita gente se suicidou, como o próprio protagonista. Então, a melancolia era tão grande e se inspiraram nesse romance ao ponto de chegar a esse extremo, né? Então, essa geração é muito egótica, muito centrada no ego, no eu, e nessa ideia de morte iminente, nessa melancolia que é o spleen, que é esse sentimento do mal do século, né? O mal do século seria essa melancolia, esse tédio que leva à morte. Mas, por exemplo, os textos da Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, são textos que falam de aventuras amorosas que terminam em terror, em horror, em morte. E são textos bastante dark, mas bastante interessantes nesse sentido, desse gênero obscuro. Então essa é a geração egótica, essa geração mais centrada no eu e nos seus dramas interiores e no spleen. Já a terceira geração, que é a geração dos condores, ela já é uma geração que aponta para temas que vão chegar no realismo, né? Os temas que vão anunciar a próxima geração, a próximo movimento, que é o movimento do realismo, são temas que trazem uma denúncia social, né? E aí a gente tem como principais temas a revolução, né? Essa transição do Brasil colônia para o Brasil república, né? Esse ideal de independência que está bastante forte, bastante inspirado pela Revolução Francesa, e o ideal de abolição. Então, a maioria dos autores dessa terceira geração, eles são engajados com a questão da abolição da escravatura, né? E que vai acontecer ainda no século XIX. Então, esses autores trazem esse ideal de revolução, principalmente a partir da abolição dos escravos. Então, os temas são temas de denúncia social, e é uma poesia muito bonita, muito feita para ser recitada, né? Falada nos sarais, que eram muito comuns nesse momento histórico no Brasil, na corte. E esses condores trazem esse amadurecer dessa época, que vão culminar depois no realismo, nos temas do realismo que são mais atrelados à vida social. E por isso que os poemas, principalmente os poemas do Castro Alves, trazem esse ideal abolicionista e de denúncia social pelo sofrimento dos negros que eram escravos nesse momento no Brasil, né? Então, Antônio Castro Alves, sobre ele. A sua estreia coincide com o amadurecer de uma situação nova. A crise do Brasil puramente rural, o lento, mas firme crescimento da cultura urbana, dos ideais democráticos e, portanto, o despontar de uma repulsa pela moral do senhor e servo, que poluía as fontes da vida familiar e social no Brasil Império. Então, o Brasil Império vai decaindo, chega-se a esses ideais republicanos e democráticos, em que os jovens pedem que não haja mais escravidão e que esse ideal de senhor, escravo, senhor e servo já não exista, né? Essa moral da casa grande senzala já não exista. E aí a poesia do Castro Alves, como vocês leram na disciplina, principalmente aquela poesia
O Navio Negreiro, que é uma poesia linda, que fala justamente, descreve todo o espaço, todo o sentimento daquele navio negreiro, o sofrimento dos negros que foram arrancados dos seus lugares, das suas terras para serem escravos. Então é uma geração dos condores, também chamada geração condoreira, que está mais ligada ao que está acontecendo socialmente no Brasil, nessa transição para a República, e para elogio a esses ideais democráticos, né? E os ideais abolicionistas. Então é uma geração que está mais ligada à denúncia social, que vai apontar para os temas do realismo. Bem, essas foram as 3 gerações do romantismo no Brasil. A idealista, a geração egótica e a dos condores são gerações bem diferentes, mas que trazem esse momento de transição do século XIX e todas essas visões sobre o Brasil, mesmo a visão burguesa, egótica e centrada no eu, da geração egótica, até a visão dos revolucionários com os condores e toda a questão da abolição. Então, esse é o romantismo e espero que vocês tenham compreendido e a gente discute mais sobre o romantismo no AVA. É isso. Até a próxima.